Bem-vindos ao nosso canal. Para o estudo dessa noite, nós trazemos o Gabriel Lopes Garcia, do ID, com o tema A Vida Futura. Que Jesus seja nossa companhia. Que assim seja. Olá pessoal, eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou trabalhador do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Fui convidado para abordar um tema hoje, gravado. Felizmente ainda não podemos fazer o presencial, estou com saudade de conviver com vocês. Logo após a vacinação a gente resolve isso. O tema que eu separei para a gente conversar hoje se chama A Vida Futura. Estou fazendo um resumo dos capítulos 1 e 2 da primeira parte do Céu e Inferno. Esse que para mim é o melhor livro de Allan Kardec, é o meu predileto. Convido você para que possa fazer a sua própria leitura desses capítulos 1 e 2 da primeira parte, para que possa fazer um estudo mais aprofundado. Eu aqui vou fazer um resumo do que está como conteúdo nesses capítulos. É interessante começar lendo o parágrafo inicial, porque Allan Kardec faz algumas considerações e perguntas que são típicas do indivíduo que tenha qualquer curiosidade existencial. Acompanhem comigo. Vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Vejam, qualquer um de nós que pensa um pouco na vida, seus objetivos, o sentido e na continuidade dessa vida, esse tipo de questão certamente vai aparecer. Muito bem, preparei aqui um resumo, minha cola está aqui debaixo. Como é que a gente pode pensar esse tema? Há duas respostas principais sobre o problema da vida futura. As escolas que estão filiadas ao materialismo ou aquelas que são espiritualistas. No materialismo, há o entendimento de que tudo o que existe, inclusive a vida e os seus fenômenos, são resultados da atividade material. Inclusive a própria mente é meramente o resultado da atividade cerebral. Logo, vida existe apenas no corpo material, então não faz sentido esse tipo de pergunta para o materialismo. Não há resposta porque a vida termina com a morte do corpo biológico. Essa resposta só vai fazer sentido dentro das escolas espiritualistas. Pois bem, espiritualista, minha gente, é todo aquele que acredita que há em si algo além da matéria. Qualquer escola filosófica religiosa que acredite que no homem há alguma coisa que vai além da matéria, já é espiritualista. O espiritismo é espiritualista. Tá? Geralmente, esse algo que vai além da matéria é chamado de alma, ou de espírito, como queira. Pois muito bem. Então, nas escolas e filosofias espiritualistas haverá uma resposta e um entendimento sobre essa vida futura. Quais são os pontos em comum que existem entre essas diversas escolas? Falar sobre uma condição de felicidade ou infelicidade nessa vida futura. Ou, utilizando o linguajar bem ao gosto de Kardec, vai falar sobre as penas e gozos na vida futura. Ok, esses são os pontos em comum, né? Deus, existência da alma e a vida futura. Ok, mas existem divergências desse modo de raciocinar que vão se dar principalmente em dois pontos, que é a partir deles que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. Essas divergências se referem à natureza das penas e gozos que nós vamos enfrentar nessa vida futura e das condições determinantes dessas penas e gozos. São os dois grandes tópicos que nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Primeiro item que nós devemos pensar, natureza das penas e gozos. Vamos fazer um exame comparado de como entendem as religiões tradicionais do Ocidente essas questões com a filosofia espírita. E a partir desse exame comparado que a gente vai fazendo as nossas reflexões de hoje. Pois muito bem, para as religiões tradicionais do Ocidente, os prazeres e os tormentos são físicos ou materiais. Você provavelmente tem contato com isso, seja através da sua educação em alguma igreja, nessa encarnação que eu me refiro,
e sabe muito bem como é que é isso, né? As descrições do inferno, minha gente, arder eternamente nas chamas, são sofrimentos, né, que nunca se terminam, nunca se consomem, mas tudo de maneira muito material. São as torturas, as dores físicas, o céu de delícias, o paraíso de delícias também. Algumas descrições do islamismo, onde o indivíduo vai chegar num paraíso que tem rios de mel, onde tem 40 virgens esperando ele, enfim. Vejam vocês que são tormentos e prazeres ligados à questão do sensorial do organismo biológico. Além disso, ao entendimento sobre a eternidade das penas. Uma vez fixado o destino do indivíduo, será assim para todo sempre. Não há modificação, não há remissão, não há nada que você possa fazer para modificar esse quadro. Uma vez o paraíso, ótimo, lá ficarei para sempre. Mas uma vez o inferno, pronto, danou-se. Além disso, há o entendimento de que existem os lugares específicos de prazer e de dor, ou céu e inferno. São lugares que foram criados para que o indivíduo possa, uma vez que tenha sido julgado, ele é direcionado para esses lugares, porque eles têm a constituição adequada para ele usufruir dos prazeres ou para ele sentir aquelas dores eternamente. Muito bem, como é que pensa a doutrina espírita? De modo diferente disso. Vamos lá. Para a doutrina espírita, os prazeres e os tormentos são principalmente morais. Isso é importante entender, minha gente. Nós recolhemos as consequências da nossa encarnação no mundo espiritual na forma moral. Sofrimentos e prazeres morais. Tá? O que é um prazer moral? A alegria de ter feito uma boa encarnação, de ter cumprido a maior parte daquilo que se propôs, a consciência está tranquila, reencontrar os seus amores, retomar a convivência, recolher os frutos do seu próprio trabalho. Esses tormentos, o arrependimento de ter feito algo errado, de ter feito muitas coisas erradas, o sofrimento de estar se relacionando com espíritos que são, às vezes, tão perversos quanto eu mesmo e que estão se prejudicando mutuamente, por aí vai. Então é tudo de natureza moral. No entanto, se você é atento aos livros de origem mediúnica, se você participa de reuniões mediúnicas, se você tem a faculdade mediúnica, certamente vai se lembrar de vários espíritos reclamando de dores, dor na cabeça, dor no estômago, frio, cansaço, fome, alguns espíritos manifestando desejo sexual e por aí vai. E você faz uma contraposição. Ora, você está afirmando que os prazeres e os sofrimentos são morais, por que os espíritos estão narrando essas sensações tão corporais? Não há contradição. Convido vocês a lerem o Livro dos Espíritos, o item 257. Nele, Kardec faz um resumo teórico sobre as sensações e as percepções dos espíritos, onde ele vem explicar justamente essa questão. É preciso considerar, minha gente, que nós somos espíritos, né? Eu estou temporariamente reencarnado e você que está acessando pela internet também, mas nós temos um elemento intermediário que é o perispírito, o corpo espiritual. Este nós conservamos quando de retorno ao mundo espiritual. O perispírito nos acompanha sempre. Ele é o bom companheiro do espírito, sempre presente, todas as fases evolutivas, em todas as situações. O perispírito é o órgão sensorial do espírito. Ele que nos permite fazer um intercâmbio com o mundo exterior, inclusive o mundo espiritual. Preciso lembrar, minha gente, que o mundo espiritual ele é feito de matéria também, não é? Que nós, o Espiritismo, chamamos de fluidos espirituais. Mas é matéria. Nós interagimos com essa matéria através do perispírito, que é material também. Então vejam, nós temos algumas formas de sensações e de percepções no mundo espiritual devido ao perispírito. Mas ele tem uma fisiologia e propriedades que são diferentes do organismo biológico. Então, quando nós estamos no além, nós não temos fome, porque não há necessidade de comer. Se eu não comer no mundo espiritual, o que vai acontecer comigo? Vou morrer? Entendem? Então vamos pensar o seguinte, boa parte dessas sensações e percepções que o espírito vem relatar são as impressões que ele ainda carrega da vida material. Ele não está completamente readaptado ao mundo espiritual.
e como a mente é o determinante quando nós estamos desencarnados, então ele produz essas sensações. Elas não têm origem no corpo, porque o corpo morreu e ele está separado desse corpo. Elas têm origem no psiquismo desse sujeito. Então, por isso mesmo elas são morais, gerando resultado material no seu perispírito. Além disso, todo tipo de sofrimento no mundo espiritual, ele é temporário e ele está subordinado ao melhoramento, ao progresso do espírito culpado. Esse é um ponto fundamental do Espiritismo falando sobre a vida futura, minha gente. Não existe danação eterna. Todos nós estamos num processo de progressão espiritual. E Deus, que é soberanamente justo e bom, simultaneamente mostra sua bondade, permitindo aos espíritos que eles possam melhorar-se, que eles possam reparar. Vejam vocês, é uma questão de lógica. Nós que estamos encarnados, produzimos um sistema de justiça que é cheio das nossas imperfeições, que é limitado, que é falho, que é enviesado, não é? Mas ainda assim a gente aguarda algumas coisas elementares. Por exemplo, nós estabelecemos um limite das penas, limite temporal, que eu quero dizer. Oferecemos tempos diferentes de acordo com aquilo que nós entendemos que é mais ou menos grave. Enfim, nós humanos entendemos que é preciso dosar a execução da justiça. Ora, que dirá Deus, que é soberanamente justo, bom, inteligente e etc. Ora, não faz sentido que um indivíduo, por mais perverso que ele seja, mas isso dura alguns anos, que ele fique eternamente sofrendo por causa desses alguns anos. É desproporcional. Então, para a doutrina espírita, qualquer forma de sofrimento é temporário e está subordinado ao progresso do espírito. Então, não há tempo fixado. O espírito vai sofrer tanto tempo de acordo com tal crime. Não existem tabelas, nem dizendo quais consequências e muito menos quais os tempos esperados. Isso varia de espírito para espírito. Aqueles que são mais endurecidos certamente ficarão mais tempo na condição de sofrimento. Aqueles que buscarem a melhoria antes sofrerão menos tempo. Allan Kardec didaticamente vai resumir isso no Código Penal da Vida Futura, dizendo assim: arrependimento, expiação, reparação. É o processo. Tá? Arrependimento é aquele pesar consciencial, a expiação, então justamente esses sofrimentos morais no mundo espiritual, e os sofrimentos físicos, numa outra encarnação, consequências do equívoco cometido, e a reparação significa fazer o bem a quem antes eu fiz o mal. Cumpridas essas etapas, o espírito deixa de sofrer porque ele está resolvido consigo mesmo, na sua própria consciência, que é o mesmo que dizer está resolvido diante de Deus. E finalmente, minha gente, para a doutrina espírita, por toda parte, a felicidade e infelicidade relativas ao progresso alcançado pelo Espírito. Não existem lugares criados para que os espíritos possam usufruir de prazeres ou sentir as danações. O Espiritismo raciocina no sentido inverso, vejam vocês. São os próprios espíritos que no mundo espiritual se aglomeram, perdoe usar essa palavra, se ajuntam de acordo com as suas afinidades e que, devido aos seus pensamentos, eles constroem os ambientes nos quais eles vivem. E esses ambientes refletem a sua condição moral. Então, para a doutrina espírita, não se cria ambientes e para lá os espíritos selecionados vão sofrer ou serem felizes. Muito pelo contrário. São os espíritos que, ao se ajuntarem por afinidades, vão criar os ambientes que refletem a sua condição íntima. Portanto, quando nós lemos as narrativas, especialmente daquilo que no movimento espírita brasileiro se chama de umbral, ficou famosíssimo a partir da obra do espírito André Luiz, é preciso entender. Umbral é uma construção temporária que é fruto das coletividades que se ajuntam por afinidades. São esses espíritos que criam aqueles ambientes ruins. Mas à medida que esses espíritos progredirem, não vão mais criar esses ambientes. Ou seja, falar em umbral, falar alguma coisa que é temporária, que vai terminar quando todos os espíritos completarem o seu processo de amadurecimento espiritual. Muito bem, vamos na sequência analisar o segundo ponto, que são as condições
determinantes dessas penas e gozos na vida futura. Nós pensarmos nas religiões tradicionais do Ocidente, elas vão postular que eu vou garantir uma felicidade lá ou estarei infeliz, dependendo se eu tenho ou não uma fé em uma religião especial. Aquele velho discurso do fora da igreja não há salvação, ou fora dessa igreja não há salvação, que é a ideia bastante sectária, tipicamente da religiosidade tacanha, medíocre. Quer dizer, todo esse universo gigantesco, que mesmo na Terra, que é um pálido ponto azul nesse universo, que tem várias religiões, você encontrará a felicidade na vida futura se estiver dentro da minha igreja, dentro desse dogma, que é o segundo ponto. Crença ou não em dogmas particulares. Estarei feliz se eu acreditar nesses dogmas da minha igreja. Caso contrário, todo mundo vai para o inferno. É um perdido, vai sofrer. Além disso, é preciso adotar essas práticas exteriores e as práticas de adoração ou de culto. E aí varia de tradição para tradição. Pode ser rezar o terço, pode ser usar uma imagem, pode ser frequentar um culto específico e por aí vai. Então, são condicionantes externos da prática religiosa que garantem a salvação da criatura no além. Assim pensam as religiões tradicionais do Ocidente. Para o Espiritismo, a coisa funciona de outro modo, né? A felicidade está na razão direta do avanço intelecto-moral alcançado. Não são os fatores externos que nos propiciam felicidade ou infelicidade na vida futura, mas é o nosso comportamento, é a maneira como nós agimos nessa encarnação, aproveitando essas oportunidades para crescimento espiritual, que vão dizer qual será a nossa condição lá. Portanto, minha gente, para a doutrina espírita não interessa as nossas condições externas. A começar da religião, interessa a gente ter alguma religião, não interessa a gente é espírita, isso não faz diferença nenhuma. Não interessa outras condições também como dinheiro, posição social, status, diplomas, nada disso garante felicidade no mundo espiritual. O que nos garante lá é o tipo de pessoa que nós somos. E aí, minha gente, não tem verniz social, não tem enganação, não tem filtro de fotos, não tem filtro para a moralidade. Esse é um desafio de retornar ao mundo espiritual. Não existem as conveniências da vida material, não existem esses disfarces. Nós ficamos muito transparentes, primeiro para nós e também em grande medida para os outros. Então, assim, não nos resolve a vida, é porque eu acredito nisso, ou porque sou espírita, ou porque faço isso, aquilo no movimento espírita. Isso é o de menos. Que tipo de pessoa nós somos? Qual é o esforço que fazemos para nos melhorarmos? Vejam vocês que isso é extremamente otimista, é empoderador, porque é a moral da autonomia. Meu destino está nas minhas mãos. O que eu faço da minha vida, como eu uso meu livre-arbítrio. Sou eu que determino a maneira como estarei nesse regresso ao mundo espiritual. Além disso, minha gente, para a doutrina espírita, há uma retomada com muita ênfase no ensino de Jesus, a cada um segundo as suas obras. É a justiça divina se manifestando. Cada um responde pelos seus próprios atos, cada um de nós recolhe as consequências das nossas próprias escolhas. Não temos ninguém a quem culpar ou responsabilizar por aquilo que nos acontecerá na vida futura. São as nossas próprias escolhas que determinam isso. Não há por que a gente atribuir a fatores externos. Então, a nossa ênfase para pensar em estarmos bem no mundo espiritual é vivermos de maneira adequada a nossa encarnação. O esforço por vivermos dentro da moral que o Espiritismo nos ensina e nos explica os motivos sobre isso. O esforço de aprendermos mais, de progredirmos intelectualmente, de sermos indivíduos mais moralizados, mais pacíficos, que sejamos honestos, contribuindo para a sociedade, desenvolvendo as nossas potencialidades, sendo úteis uns aos outros. Ora, pensar em como viver bem, de acordo com esses parâmetros, é garantir uma situação na vida futura, que é tão somente uma consequência de como nós agimos enquanto nós estamos encarnados. E, finalmente, passado esse exame comparado, gostaria de trabalhar com vocês um último item, que é o temor da morte. Allan Kardec, nesse capítulo 2, vem dizer que os espíritas não temem a morte.
Isso parece estranho a princípio, porque o próprio Kardec vai trabalhar o entendimento de que o instinto de conservação gera o temor da morte. É óbvio, qualquer um de nós que esteja com a vida ameaçada, ou que esteja numa situação, por exemplo, de doença prolongada, como se eu estiver infectado com coronavírus, por exemplo, e estiver manifestando alguns sintomas, vai bater o medo da morte. Natural, é instintivo em nós. E é importante, inclusive, porque nos ajuda a preservar a nossa existência e agir no sentido de tomar os cuidados adequados para essa vida e permanecermos o tempo suficiente nessa encarnação, cumprindo os propósitos que nos guiaram na escolha da presente encarnação. Ora, se é alguma coisa instintiva, como que eu não vou temer? Kardec, quando fala desse não temor, não se refere à eliminação desse instinto, porque não vai deixar de existir. Mas Kardec se refere a uma postura psíquica, emocional e filosófica diante dessa morte. Nós espíritas temos um chamego com a morte, não é assim? Em que sentido? No sentido filosófico de pensar sobre a morte, de entender a morte, de pensar o que vem depois da morte, de entender que há os tempos adequados para que essa morte aconteça e por aí vai. Então, por isso que eu falo dessa proximidade. E à medida que a gente pensa no que nos espera no além, então Kardec diz que a gente tem motivos para ficar otimista. Vou ler as palavras do próprio Kardec para a gente entender o raciocínio dele. O que sustenta os espíritas não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente, em melhores condições. E eles a aguardam com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Vejam vocês, minha gente, o otimismo de Allan Kardec. A vida futura, nós estaremos em melhores condições. Acho muito importante a gente marcar esse aspecto. Por que melhores condições? Porque nós estaremos mais atendendo às necessidades do corpo físico, necessidade de alimentação, de sobrevivência, de ganhar dinheiro, por aí vai. A gente retorna ao mundo espiritual onde a gente é muito mais livre. Claro, morrendo no tempo adequado, das formas adequadas. O espiritismo é muito claro nesse sentido, Totalmente contrário ao suicídio, por exemplo. Eu vou me matar porque estarei em melhores condições. Não! O suicídio viola a lei de Deus. As melhores condições, quando nós respeitamos os momentos adequados para que isso aconteça. Vejam vocês, é uma postura de otimismo. Vamos reencontrar as pessoas queridas, vamos dar desenvolvimento aos nossos projetos sem as preocupações e as tribulações de vida material. Eu chamo a atenção desse aspecto porque muitas vezes a gente está em palestras ou em grupos de estudo no Espiritismo e as pessoas ficam assim, mas quando eu morrer eu vou para o umbral, ou passar pelo menos para o umbral, quem não vai? É um pessimismo que eu não entendo, a não ser que seja uma confissão de culpa, do tipo, sou canalha, pratico alguns crimes que são absurdos, por isso me espera esse destino. Do contrário, minha gente, devemos guardar esse otimismo. Claro, sem ingenuidade, fazendo os esforços, levando uma vida correta, estaremos bem nesse retorno ao mundo espiritual em melhores condições. Por isso, não temor da morte. Tá legal? Continua Allan Kardec. Os motivos dessa confiança estão nos fatos de que foram testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Quem de nós não quer sobreviver? E não há nada demais em ter essa aspiração. O que Allan Kardec está dizendo quando a doutrina espírita não é apenas uma vontade, não é apenas uma aspiração íntima, mas é uma certeza que decorre do contato mediúnico. Como a gente conversa com os espíritos e eles nos falam da sua sobrevivência e das condições que se encontram no mundo espiritual, então a gente guarda a certeza, guarda a confiança daquilo que nos espera. É uma lógica, também com a justiça e a bondade de Deus, Kardec fala, quer dizer, se a gente tem que fazer tanto esforço de melhoria para chegar e acabar em nada, para que eu vou levar uma vida correta se daqui a pouco acaba? Eu vou mais aproveitar a vida, aproveitar no sentido das externalidades, dos prazeres sensórios. Ora, se a vida continua, então tem justiça, tem continuidade, tem valor aquilo que eu faço, os esforços,
né, para ser correto, para me desenvolver espiritualmente, está de acordo com essa justiça divina. Além disso, minha gente, é a certeza de reencontrar as pessoas queridas. Aquelas que nós nos separamos nessa encarnação, partiram antes de nós, a gente vai reencontrar essas pessoas. Então, assim, pensar na morte gera um conforto nesse aspecto, tá legal? E reencontrar pessoas queridas que lá estão, mas que agora a gente não lembra, que são amigos de reencarnações anteriores. Então, os espíritas não temem a morte, nesse sentido que Allan Kardec coloca. Não violando o instinto de conservação, mas uma postura psíquica, íntima, de confiança nessa continuidade da vida e de confiança nos resultados positivos que vamos recolher por causa dos esforços que fazemos em nos moralizar, em evoluirmos intelectualmente. É isso, minha gente, são algumas reflexões. Convido vocês demais a lerem essa obra, O Céu e o Inferno. Para mim, é a melhor obra de Allan Kardec, o ápice da lógica dele, da sua dedução, do raciocínio lógico, as dezenas de exemplos dos espíritos falando como eu estou no mundo espiritual, demonstrando que, de fato, o céu e o inferno são estados de consciência. Eu adoro essa capa aqui, para mim é a melhor de todas as edições, porque é exatamente isso que pensa o Espiritismo. Céu e inferno são estados de consciência. Nós estaremos na vida futura recolhendo o que nós fazemos enquanto encarnados. Devemos estar otimistas com relação a esse futuro, porque está em nossas mãos que há de nos acontecer lá. São algumas reflexões, espero que sejam úteis para vocês. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, né? Um feliz 2021, que venha com muita vacinação para que no ano seguinte a gente possa retomar os nossos contatos. Gente, tudo de bom para vocês, que os bons espíritos nos abençoem nas nossas experiências evolutivas. Ao término desse estudo, nós agradecemos ao Gabriel pela disponibilidade, pedindo que Jesus o abençoe em seu trabalho de evangelizar e abençoe a todos os lares aqui representados. Fiquem com Deus.